Muito bem, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui. Programa No Clima, André Bom Tempo apresentando, este que vos fala. E, claro, sempre interessado em assuntos relacionados ao mundo da educação, do ensino, também em pautas do meio ambiente. Na verdade, eu costumo dizer que se o assunto é interessante, a gente busca sempre abrir espaço, abordar. E aqui, no caso, falar, eu que particularmente gosto bastante dessa, vamos chamar de instituição, né? Mas o professor convidado explicará um pouco mais a respeito, né? Falar aí do Alfa Lumen e uma, digamos, novidade aí que eles têm para falar com vocês. Muita gente deve estar sabendo, outras provavelmente não. Então, abordaremos um pouco aí a Olimpíada Brasileira de Tecnologia, OBT. Professor José Lucivaldo conosco. Primeiramente, boa tarde, né? Antes de mais nada, apresente-se ao público. Boa tarde, André, boa tarde aos seus ouvintes. Eu sou o professor José, sou coordenador no Instituto Alfa Lumen, né? E é um prazer estar aqui para poder conversar com vocês. Sou professor de matemática também. Opa! Então deve ter alguns que não vão muito com a cara, né? Não, matemática é linda, todo mundo adora matemática, ainda mais lá no Instituto Alfa Lumen, o povo adora exatas, né? Na verdade, todo mundo adora tudo lá, né? Ah, Exatas, isso é bom. humanidades, a gente fala de tecnologia, então tem espaço para todas as áreas do conhecimento. Isso é bom. Isso é uma das características que eu gosto bastante do Alfa Lumen, né? Todas as disciplinas e todas se conversam, né? É Não tem verdade. esse distanciamento, né? Há quanto tempo você está no Alfa Lumen, professor José? Eu sou um dos fundadores, junto com a professora Nuricel, né? A Uhum. gente já trabalha junto há mais de 30 anos, então eu estou junto desde o início do projeto, né? Tenho a honra de estar junto desde o início, exatamente idealizado para poder ajudar essas crianças, né, de altas habilidades. O Instituto Alfalume é uma ONG de apoio ao talento, trabalhamos com crianças de altas habilidades aqui. Nós estamos no Vale do Paraíba, mas a nossa ideia é sempre trabalhar com crianças do país inteiro, atender, né, essa necessidade, que é muito importante, né? Cerca de 3%, 3 a 5% das nossas crianças do país inteiro são de altas habilidades. Isso nos dá um número muito grande e essas crianças ficam sempre à margem, né? Então, a ideia do Instituto Alfalume, desde o princípio, foi dar apoio para essas crianças, trabalhar com elas, aproveitar esses talentos, né, das altas habilidades, e é isso que a gente tem feito com grandes, eu imagino que você gosta de todos eles, né, como Science Day, grandes eventos, e outros eventos que são para a cidade, enfim, um monte de projeto, Cabeça Legal, Robótica e Cidadania, vale a pena depois ir lá na página da gente conhecer, porque tem um monte de coisas que a gente sempre faz para as nossas crianças e para todas as crianças do que a gente chama de comunidade, que na verdade para a gente é todo mundo, cidade, estado, país, então todos os nossos eventos com essa característica. Maravilha. Tem todo o trabalho para, digamos, comunidade Alfa Lumen, mas também aberto para o grande público, né? Sim, sim. A ideia é que quando as nossas crianças se envolvem, né, eles são crianças que a gente tem, eles são de altas habilidades, então quando eles se envolvem com tudo que está acontecendo, isso só os faz crescer mais, perceber a realidade, perceber como podem transformar a realidade, criar oportunidades para outras crianças, e isso só faz com que eles, primeiro, se incentivem, percebam por que estão estudando tanto, percebam as dificuldades que a gente tem na sociedade e possam construir pontes, construir possibilidades. Então, por isso, as crianças estão sempre envolvidas, nossas crianças, e bem como todos os nossos projetos,
nunca ficam apenas com a comunidade do Alfalume, elas sempre abrangem as crianças de outras escolas públicas da Redondeza, e muitas vezes, como é esse projeto que a gente vai falar agora, o Olimpíada Brasileira de Tecnologia, de todo o país. Bacana. Professor Lucivaldo, antes de entrar no tema propriamente da nossa entrevista, aqui do nosso papo, o Instituto Alfalumen, né? Bom, como o próprio nome diz, um instituto, mas para quem não está familiarizado, né? Como defini-lo? É uma ONG, é um colégio, né? É Nós, uma, uma assistência, né? Como explicá-lo? o Instituto Alfalume é uma ONG, e nós temos vários projetos, né? Só para você ter uma noção, na área educacional, né, um dos nossos projetos é o que nós chamamos de projeto escola. E aí sim, existe um dos projetos que é uma escola, que é onde nós, muitas vezes, nós temos as possibilidades, oportunidades de fazer várias experimentos, eu não vou chamar esse o nome, mas de experimentar o que a gente quer fazer com as crianças de todo o país. E tem tido resultados, assim, excepcionais, mesmo aqui no Vale do Paraíba, né? Nós somos primeiro lugar em muitos, em matemática no Vale do Paraíba, no Enem. Então, o Projeto Escola manda muito bem. Nós temos uma série de projetos. Estávamos em segundo no Vale, e devemos ser o primeiro do Vale agora, na última edição do Enem, que é o Exame Nacional. Devemos ficar em segundo do estado de São Paulo, para você ter noção, e décimo como escola do país. Mas não é só uma escola, isso é importante a gente entender. Isso é um dos projetos. Só para você ter noção, um outro projeto da gente, né, temos vários projetos, mas nós temos um dos projetos que chama-se Cabeça Legal. Esse projeto, nesse momento que a gente tem vivido de depressão, que a depressão tem aparecido tão fortemente, nós nos preocupamos com as crianças de escolas públicas, de toda a região, e esse projeto, via gamificação, ele pretende observar, perceber quando as crianças têm dificuldades, e claro, através de de jogos e tudo mais, perceber quem está com dificuldade, quem precisa de ajuda, e colocar toda uma ajuda para alunos de escola pública, bem como com psicólogos e tudo mais. Então, isso é um dos projetos. Nós temos um outro projeto, por exemplo, só para você ter uma noção, assim, chamado Alfedtech, que eu imagino que você andou nos ajudando e divulgando também. É uma Uhum. escola para desenvolvedores, então, para pessoas que estão depois do ensino médio, já formadas, a gente tem uma demanda no país de mais de 300 mil programadores. Então, nós criamos uma escola de desenvolvedores, né, para poder ajudar essas pessoas a se inserirem novamente no mercado rapidamente, com qualidade. Então, nós estamos ajudando que essas pessoas voltem, e com uma bolsa ainda. Então, eles ganharam uma bolsa de R$ 1.000. Então, tem vários projetos diferentes. Por isso que eu estava te dizendo, nós somos uma ONG, nós temos no projeto de tecnologia, por exemplo, são 4 Olimpíadas, tá? Que a gente está lançando entre o ano passado, já lançamos 2 e 2 serão lançadas esse ano, além do que nós chamamos também de Alpha Online. Então, só do projeto de Olimpíadas, para você ter noção, nós lançamos no ano passado a Olimpíada Internacional de Matemática e do Conhecimento, que Falamos dava dela. como prêmio principal a ida para a China. Nós, o ano passado também, demos início ao TBS, Torneio Brasileiro de Sustentabilidade. Então, pensamos em sustentabilidade, criamos um torneio para falar para todo mundo de sustentabilidade. Esse ano, estamos lançando a OBT, Olimpíada Brasileira de Tecnologia, que eu vou descrever um pouco mais daqui a pouco, e ainda Uhum. vamos lançar a OICA, Olimpíada Internacional de Ciências Aeroespaciais. Olha Então, só. um guarda-chuva muito grande. Eu só estou falando algumas coisas, tá? Então, nós temos projetos para com a comunidade, que é o Robótica e Cidadania. Damos aulas que são aulas junto, né, de um projeto junto com o CNDCA, para dar cursos para toda a comunidade. Então, tem um período que esses cursos são abertos, e aí são criados vários cursos. Coral, fotografia, teatro, tem vários cursos que são abertos à comunidade. Só para você ter noção. Então, é uma ONG com muitos projetos diferentes, vale a pena depois seus ouvintes buscarem lá oportunidades e verem como a gente tem conseguido ajudar, enfim, eu te agradeço esse espaço para poder divulgar todos esses projetos.
Maravilha. Conversando aqui com o professor José Lucivaldo, do Instituto Alfa Lumen, e falar então da OBT, né, propriamente, a Olimpíada Brasileira de Tecnologia. Qual o histórico dela, como surgiu a ideia, né? Vamos destrinchar um pouco esse projeto. Então, ó, a OBT faz parte de um programa de educação maior, um programa de educação tecnológico da gente, que nós queremos dar aulas, né? Nós queremos atender essas crianças por todo o país, né? E aí a educação digital tem sido uma forma da gente chegar aos rincões de todo o país. Então, ele faz parte desse projeto nosso de educação digital. Como eu já te falei, assim, foram lançados já o projeto de 2 Olimpíadas e a OBT vai ser a nossa terceira Olimpíada dentro deste escopo. A OBT é muito legal, para eu não falar de outro jeito. Olha, é uma Olimpíada que vai relacionar duas coisas. O mundo da tecnologia com a possibilidade de você resolver problemas que tem na sua comunidade. Então, o que vai acontecer? Só para você entender o que é a OBT. A Olimpíada Brasileira de Tecnologia é uma Olimpíada que visa fazer levantamento de problemas que você tenha na sua comunidade e resolução desses problemas através de um aplicativo. Então, por isso, nós temos uma visão geral. Nós vamos ter uma divisão, um time, que vai ser dividido em duas partes. Uma parte dele, uma equipe, que vai buscar problemas sociais e esses problemas sociais têm que ser resolvidos via produção, né, construção de um aplicativo. Por isso, ter também uma equipe tecnológica que a gente vai montar junto. Um pessoal que gosta de tecnologia, que gosta de matemática, vai ser matemática aplicada. Então, tem que ter um grupo que goste muito disso, para esse ser o universo de pensamento dele, mas não pode ter a parte que esqueça dos problemas sociais. E essa criançada dos problemas sociais, olha que legal, você vai dar empoderamento, porque essas crianças vão se perceber, primeiro, eles vão olhar para a redondeza, vão ter esse olhar de realidade, mas com um olhar de transformação. Eles vão transformar a sua realidade através de um aplicativo. Uma vez se juntando, a primeira fase uma das equipes vai tirar um vídeo, vai responder um questionário e enviar para a gente, que é o levantamento do problema social. Vou descrevendo mais ou menos, lá está tudo descrito direitinho que essa equipe social vai fazer. E a equipe de matemática vai se deparar com problemas de matemática aplicada. Então, é desafio de estimativa, desafio de decisão e de lógica computacional. Por exemplo, sabe aquelas perguntas que a gente faz? Na Avenida Paulista, cabem quantas pessoas? Só para a gente brincar com esses exercícios de estimativa, você tem 40 metros de largura por 2.000, e vou chamar 2.500 metros, na verdade, tem alguns sites dizendo 2.700, isso nos dá 110.000, 1.000 metros quadrados. Se a gente apinhar, colocar ali 5 pessoas por metro quadrado, vou colocar 6. Ó, façam vocês esse exame em casa. Pega 1 metro quadrado assim, ó, 1 metro por 1 metro, e tenta ficar 6 pessoas da mesma família, tá? Porque, ó, não pode ter aglomeração. Coloca 6 pessoas juntinhas ali e vê como é que ficam 6 pessoas apinhadas em 1 metro. Se eu tiver 6 pessoas por metro quadrado na Paulista inteira, caberiam 666.000 pessoas. Então, não pode ter 1 milhão ali na Paulista, professor? Não, porque para ter 1 milhão, você vai ter que ter pelo menos 9 pessoas a cada metro quadrado, só para você ter noção. O que não tem como. Não caberia. Então, ó, tá vendo? É esse tipo de exercício que a gente vai estar brincando com a OBT. Isso é na primeira fase. Na segunda fase, os melhores grupos, né, que passarem aí, vão passar em torno de 20%, né, vai passar das melhores equipes, eles vão se juntar e aí criar um protótipo, vão prototipar o problema, vão criar um protótipo de um aplicativo para solucionar o problema. E, claro, eles vão ter assistência, tem o pessoal do ITA junto com a gente, você vê como o negócio é legal e sério, tem o pessoal do MIT Brasil junto com a gente, então vai ter toda a assistência, tem o pessoal que eu estava acabando de explicar, né, que a gente chama de Alpha EdTech também, que a gente vai, um dos aspirantes vai estar depois, não nesse momento, mas vai estar acompanhando as equipes para poder estar ajudando na construção. Nós vamos dar aulas, webinários para poder ajudar na construção desse
desse aplicativo, né? Na verdade, aí da prototipagem e mais tarde na construção do aplicativo. Então, tudo isso vai ser muito legal e vai evoluir muitas crianças. Essa é a primeira e segunda fase. Então, a segunda fase é prototipar. Aí vem uma outra fase, que é a terceira fase, que é o desafio app. Os 10 times que estiverem melhor classificados, juntamente com mais 10 times, que podem ser de escolas que às vezes nem participaram ainda, que sejam do mundo tecnológico e queiram criar esse aplicativo, tem que criar um aplicativo em linguagem aberta, porque tem que ficar para a sociedade. Tem que criar um aplicativo que resolva o problema. Então, nós vamos ter um total de 20 times. Esses 20 times vão ter assessoria do pessoal da EdTech e também toda a assistência que eu estava falando, alunos e professores do ITA, alunos e professores do MIT. Então, eles vão ter uma assistência para construir esse aplicativo. Aí, eles vão ter uma semana, né, de preparação. Aqui no Brasil vão ter o que for o melhor, sabe para onde vai? Vai para os Estados Unidos, vai ter uma semana lá nos Estados Unidos, com o pessoal do MIT, que é o ITA de lá, né? Se a gente tem um ITA aqui, ó, tá juntando os dois, o ITA daqui e o ITA de lá, dando assistência para essa garotada, incentivando, além de ser uma experiência internacional fantástica, e ainda o professor também irá junto. Maravilha. O próprio projeto é o MIT, né? O MIT Brasil com o próprio MIT mãe, né? O MIT matriz nos Estados Unidos, com o ITA, nosso Instituto Tecnológico de Aeronáutica aqui em São José, e o próprio Alfa Lumen, né? O próprio Instituto Alfa Lumen. Uhum. Maravilha. No caso, claro, aberto para alunos do Alfa Lumen e de todas as demais localidades do Brasil. Sim, esse prêmio, né, que é voltado aí a melhor, a gente espera que esse prêmio seja para alunos da escola pública, né, que não tenham a condição, né, de poder pagar, arcar, porque se uma escola particular, que tenha todas as condições de ganhar esse prêmio, né? Se uma escola particular, por exemplo, ganhar, aí a gente vai tentar abrir o espaço para eles irem, mas vamos ver se a segunda colocada, por exemplo, for a escola pública, quem vai para os Estados Unidos deve ser uma escola pública e que não tem as condições de fazer esse pagamento para a gente poder custear, porque também a gente não quer custear alguém que tenha condições, que o Alfa entende muito que é nossa função ajudar a escola pública, mas ajudar também quem não tenha condições, né? Então, isso que fique registrado aí. Maravilha. Antes de ler a respeito, né, de pesquisar, quando a assessoria do Alfa me procurou, eu até imaginei que fosse algo a ver com os campeonatos de robótica, né, que vocês realizam, até porque o Alfa também tem um bom desempenho, gosta dessa linha, né, conheço pessoas que inclusive participam, mas dessa vez fugiu um pouquinho da robótica, a tecnologia de uma forma, digamos, mais social, né, como você mesmo colocou, e tentando entender essa parte de programação, né, juntar programação e estudos sociais, digamos, né. Mas eu te diria, viu, André, que o sangue social corre na veia da gente o tempo todo, mesmo quando a gente faz o campeonato de robótica para a escola pública, quando a gente organiza campeonatos e tudo mais, a gente sempre quer que a escola pública participe, levamos um carretão gigante para as escolas públicas, para eles terem aulas, né, de robótica, os nossos alunos vão, e essa é a sensação transformadora, você ter um aprendiz que uma hora está ajudando outra criança de escola pública. Só para você ter noção, em alguns momentos, teve alguns alunos que chegavam para a gente e falavam assim, poxa, eu sou um sortudo, professor, eu estou aqui tendo oportunidade de ter todo esse conhecimento, fazer tanta coisa legal, mas meu amigo que veio, ele veio da escola pública, né, ele dizia assim para a gente, esse menino hoje está na USP, ele dizia assim para a gente, mas meu amigo ficou lá na escola pública, será que a gente não pode fazer projeto com a escola pública? E a gente falou, isso é a nossa alma, isso é o que a gente deseja. E aí a gente tem feito, sempre fizemos, mas nós temos feito sempre algum projeto junto com a escola pública. E sim, então por isso que eu digo que na nossa veia corre sempre esse olhar social. Agora, em relação a esse projeto,
Dessa vez é na área, digamos assim, mais aí da programação, do aplicativo, do olhar social, do empoderamento, porque olha que legal, é você parar para pensar que uma criança que está lá no Nordeste, eu sou nordestino, tá? Então me permita pensar assim no Nordeste, está lá nos Opa, rincões do maravilha. sertão nordestino, ele está lá nos rincões do sertão nordestino, e aí ele pode pensar assim, primeiro, tem um problema aqui, eu consigo resolver. Eu estava dando um exemplo outro dia na sala de aula, que é assim, ó, imagine que você está numa região de pescadores, que tem um período ali do defeso que você não pode pescar, os barcos ficam parados lá. Imagina criar um aplicativo simples que durante o período do defeso a gente cadastrasse todas as pessoas, cadastrasse pontos que podem ser visitados e construíssemos uma espécie de um roteiro turístico para visitação, utilizando as pessoas que são daquela localidade, pescadores, usando os barcos, por exemplo, como meios de transporte para alguma coisa local ali, visitar pontos turísticos, ganhar um dinheirinho a mais para aquela localidade. Então, claro que tem que ser pensado em tudo direitinho, todas as características, problemas de licenças e tudo mais, mas é esse olhar, fazer a criança olhar para a sua... Opa! Atrapalhei aqui. Fazer a criança olhar para a sua comunidade e perceber-se, empoderar-se, perceber que ele pode resolver problemas. Perceber que tem uma realidade que pode ser transformada, né? Em qualquer lugar do país. Isso é muito legal. Isso é empoderador. E, claro, junto com esses parceiros fantásticos, né? Então, a gente só consegue fazer essas loucuras que a gente faz, porque tem um bando de loucos, né? Eu sou corintiano também, então eu gosto de falar em bando de loucos, que Justo. sempre erguem as mãos junto conosco, então tem sempre uma Stone por trás, né, nos ajudando, e aí vem esses parceiros fantásticos como o MIT Brasil, como o ITA, né, outras universidades, em vários momentos, quando a gente está construindo Olimpíadas, sempre tem alguma grande universidade junto com a gente também, como apoio. É muito bacana que eles confiam no trabalho da gente e a gente tem conseguido esse lugar de respeito. Perfeitamente. Então, tá aí o projeto, né? Para quem quiser, só para reforçar, né, professor? Então, a primeira fase seletiva, né? Que as pessoas, os alunos, as pessoas que estarão na disputa, terão então que resolver problemas ligados à questão da informática, matemática e também apresentar uma problemática social, né? Na Perfeito. segunda fase já é a parte mais robusta da Prototipar, coisa, né? é o estudo da coisa, exatamente. Olhar o problema, aprender a delinear o problema, diminuir para poder construir o aplicativo. Mas, André, posso falar uma coisa? Claro. A nossa amiga Rosa Belli, que é a pesquisadora lá do MIT, né, a representante do MIT Brasil, ela diz uma coisa que eu acho muito importante. Ela fala assim, professor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a inscrição. Então, pessoal, não percam a inscrição. A nossa inscrição vai até o dia 25 agora. Então, professores, por favor, tem uma premiação que a gente também tenta valorizar muito o professor, tem uma premiação para o professor também. A inscrição vai até o dia 25 de setembro. Monte seu time. Cada time tem que ter 6 alunos, né? Até 6 alunos, pode ser 3 e 3, pode até ser menor, mas tem que ter pelo menos alguém para a área social, para pensar no social, e alguém para pensar na área de matemática. Monte mais de um time, monte vários times, né? Coloca a criançada para pensar nesses problemas, que a gente vai ficar muito feliz e o Brasil só tem a ganhar. Então, comece pela inscrição, por favor. Uhum. Site é o www, deixa eu fazer isso aí, não dá para falar aqui, mas é www.alfalumen.org.br. Acesse o site, tem lá todas as informações, encaminhamentos, tem as informações, o edital direitinho. Oi, André, você ia perguntar algo? Não, eu ia até aproveitar essa questão do site para aqueles que de repente tenham alguma dificuldade, né? Pelo próprio Google, né? Digita lá Olimpíada Brasileira de Tecnologia, Alfalumen ou Alfalumen OBT. Eu tentei por esses meios e joga no mesmo lugar, né? Bacana.
Então, E é bom, e eu estou até dando uma olhada aqui na página, um layout, diga-se de passagem, muito bonito, muito bem explicado. Não tem como errar, tá tudo muito bem colocado aqui. Acho que é só parar uns 10 minutos, uns 20 minutos, se dedicar aqui, dar uma boa lida e, como você disse, fazer a inscrição, né? Não é, perder a inscrição. todo o caminho começa pela inscrição, André. Então, vá lá, faça a inscrição, não perca essa oportunidade, professores, por favor. Eu só queria incentivar, lá a gente está adiando por mais 5 dias, porque tem tido uma procura muito grande, a gente acha que é muito importante que todo mundo participe, então, até mesmo por esse número de pessoas procurando, a gente resolveu deixar mais 5 dias aí, então, por isso que lá, se alguém vir, está dia 20, mas vai ficar aberto até o dia 25 de setembro, tá bom? Então, a primeira Perfeito. fase da Então, bom inscrição vai reforçar começar aqui, até até dia 25 de setembro, o famoso 25/9, período para se inscrever na Olimpíada Brasileira de Tecnologia. perfeito, André. Maravilha. Com a questão da pandemia, professor, a gente sabe que alguns cuidados vão ter que ser tomados. Existe depois, haverá alguma espécie de encontro, algum físico, né, propriamente entre os competidores, entre os alunos, mais para frente? A primeira fase, né, a primeira e segunda fase serão online. Após isso, então, a primeira e segunda fase, que é quando você tem um público muito maior, não. Então, a primeira e segunda fase serão online, e hoje em dia, né, todos esses meios de via Zoom, webinários, é uma oportunidade fantástica, né? Por exemplo, trazer alguém dos Estados Unidos para dar uma palestra, né, em tempo real aqui no Brasil. Agora, Uhum. depois do desafio, nós vamos ter semana, nós estamos organizando ali para fevereiro, e aí sim, devemos ter algumas atividades presenciais, mas aí, quando formos ter essas atividades presenciais, a gente vai buscar sempre um espaço muito grande. Nós temos no Instituto Alfalume agora alguns espaços grandes, né, onde a gente consiga receber as pessoas com toda a tranquilidade, então aí não é nenhum problema. E, claro, também temos os parceiros, mas nem estamos cogitando do espaço nos parceiros, e sim por hora, aqui mesmo no Instituto Alfalume, em São José dos Campos. Maravilha. Conversei aqui com o professor José Lucivaldo, professor de matemática e um dos fundadores do Da Instituto matéria Alfa mais Lumen. linda que existe. Desculpa, André, ter Aprendi falado em cima eu de sou da você. humanas, mas aprendi a gostar da matemática. A matemática é apaixonante. Eu também acho. Não sou nem louco de discordar de você. Mas como eu estava brincando, as humanidades são apaixonantes, a poesia é apaixonante, a vida é apaixonante, a história é apaixonante. Então a gente brinca às vezes com a matemática, né? Brinca às vezes com a física, a professora Ana Licel é física, mas todos nós somos apaixonados pela vida, apaixonados pelo conhecimento. Então o conhecimento é lindo. É fantástico poder dar às pessoas essa possibilidade, trabalhar com elas para que elas possam enxergar a beleza de um quadro, como tem aí atrás de você, a beleza das flores. Então, tudo isso é muito rico. E é isso que a educação faz. Então, a matemática e a todas as outras. Maravilha. Parabenizo novamente o Instituto Alfa Lumen por essa proposta, né? Espero que seja aí o primeiro de muitos e, claro, assim como tantas outras Olimpíadas, tantas outras atividades que estão dando certo. E só para reforçar, então entra aí procura no Google ou joga direto no próprio site do Alfa Lumen, né? alfalumen.org.br. Procurem pela Olimpíada Brasileira de Tecnologia. Acho que é isso, né, professor José? Algo mais que queira completar? Não, só mesmo agradecer, né, a toda a sua audiência, agradecer a você, André. Se me deixar falar, sou professor, o professor fala muito, André. Então, a gente sempre tem coisas acontecendo. O que eu queria dizer é que sempre busquem ali o Instituto Alfalume, nós temos organizado coisas muito legais. Quem, né, pessoas alunos de escola pública, professores, a gente sempre está organizando. Agora, em novembro, vai ter um grande evento chamado
conexões, também com a área além de ensino e altas habilidades, tem um prêmio para os professores também, sobre projetos, né, de criatividade, para que o professor também tenha espaço para poder mostrar grandes projetos, trabalhos que ele tem feito, ideias que têm dado certo. O país está recheado de ideias legais para a gente poder divulgar, para a gente poder olhar para esse país como sempre e ver nele possibilidades e ver a transformação que é possível através da educação. Então, procurem sempre a gente, vai lá olhando de vez em quando no www.alfalume.org.br, que quase sempre a gente está com algum projeto novo, alguma coisa acontecendo. Organizamos, por exemplo, agora em agosto, não, julho, organizamos uma galeria de arte a céu aberta. Então, os muros do colégio, nós colocamos obras de arte que vieram de várias escolas públicas. A nossa ideia é que esse projeto cresça para o próximo ano e a gente possa levar esse projeto também para outras escolas públicas, porque outras escolas públicas nesse ano colocaram no muro do Alfalume. No próximo ano a gente quer outros muros, outras escolas assim recheadas com esses projetos, também levando esses projetos para outros lugares. Então, é só uma palhinha aí do que a gente tem feito, André. Bacana. Entrem em contato aí, então, né? Sigam aí as dicas do professor José e aqueles que puderem, né? De repente, vá até o Rua Clóvis Bevilacqua, 868, aqui no nosso belo Esplanada, bairro Esplanada, em São José dos Campos. Na verdade, aí é a nossa sede. Eu convido que vá lá no site, porque senão aí vai acabar, às vezes a gente não conseguindo atender lá pessoalmente, mas estamos lá, né? O lugar físico da sede da ONG, da gente é lá, mas o site aqui vai ter assim, esse recheio de sempre de atualidades. Tá bom? Maravilha. Tudo Tá. completinho, né? Exatamente. Bacana, então, conversamos aqui com o professor José Lucivaldo sobre a Olimpíada Brasileira de Tecnologia. Participem, tenho certeza aí que a garotada vai gostar. Professor José, muito obrigado. Obrigado, André.